Cara, o ChatGPT 5 saiu e é literalmente uma decisão agora que a humanidade tem que tomar, mas é uma decisão ao mesmo tempo que da humanidade extremamente individual, porque que você não tem como decidir pelas outras pessoas, né, você tem como decidir por você. E a minha decisão foi que eu vou usar o ChatGPT o máximo que eu puder para aprender coisas que eu não sei vocês, mas eu venho numa tendência de usar o ChatGPT para estudar, assim, numa crescente absurda. E em vez de ficar mais burro, como as pessoas dizem e propagam aí, que a inteligência artificial tá deixando a humanidade mais burra, pra mim o que aconteceu foi o extremo oposto. Eu tô mais afiado do que nunca. Eu tô lendo mais do que nunca. Eu tô estudando mais do que nunca. Eu tô criando questões sobre conteúdos, às vezes, que nem acabei de fazer isso. Eu tava num treino aqui. E durante o treino eu estava ouvindo um Wesley Podcast, que é geralmente podcast bem técnico, e ouvindo no 2x, e depois que eu terminei de ouvir o podcast, eu joguei um link dele no GPT, pedi pro GPT criar umas questões sobre o podcast e resumir o conteúdo, e aí eu fiquei respondendo as questões mentalmente aqui, tentando associar, fazer conexões das ideias que eu aprendi no podcast. Então, às vezes, é uma coisa simples, né? Um podcast que seria um conhecimento que você passaria ali pelo seu ouvido de forma banal, acaba sendo um exercício para sua mente, por conta do GPT. E e não tem como você perder essa tendência, você pode otimizar seu tempo, você pode melhorar a sua vida drasticamente e se tornar um ser humano mais inteligente com a IA. Se você não está fazendo isso, você é no mínimo displicente com a sua capacidade, com o seu potencial. Se você lógico, tudo vai da questão do alinhamento de metas, né. Se você não tem nenhuma meta, então qualquer caminho serve, né, mas se você quer se tornar uma pessoa melhor financeiramente, pessoalmente, intelectualmente, amorosamente, tudo em todos os sentidos, então usa aí o ChatGPT e faça isso, né. Escute podcast, manda o link, leia livros, manda o livro, faça use e abuse da IA para criar questões, para conectar ideias, para buscar referência da onde às vezes num livro, por exemplo, um autor fala numa linha, ou um conceito que você fica muito curioso para explorar. Ou um podcast, o cara cita uma obra, cita alguma coisa que você fica: "Caramba, da onde esse cara tirou isso?". Joga no GPT, extrai a fonte das informações, extrai o máximo que você puder da informação, que nem eu ouvi é, ouvi o podcast do Thiago Carvalho, Trincheira, o Victor Vitorelli, um bagulho assim, o nome do cara. E aí ele cita um filósofo lá, acho que francês ou italiano, que fala sobre a presença, enquanto eles estão falando do poder do agora, ele cita esse filósofo, e na hora foi: "Caramba, não conheço esse cara", perguntei ali, não sabia nem como é que falava o nome do cara, perguntei para o GPT me deu o nome correto do cara, os livros principais do cara, do que a obra do cara do que a obra do cara fala, tipo assim, aí eu percebi que, cara, por mais que parecesse interessante quanto eles falaram ali no podcast, não estava na minha linha de raciocínio, não era do meu desejo ler aquilo agora, entende? E foi interessante só pra conhecer quem que era o cara, qual que era a obra do cara, e às vezes ajuda a ter um discernimento muito melhor do que as pessoas estão falando, às vezes alguém cita ali, que nem o podcast do Wesley agora, o cara estava citando alguns conceitos de aptidão física e fazendo algumas distinções de desempenho e saúde e tal, e o GPT ajudou a deixar mais claro exatamente o que que esse cara tá falando aí. Enfim, usa aí o GPT 5 da melhor forma possível. Não se torne mais um na multidão, se torne o cara, por causa do GPT.